Fala, maninho, beleza? Então agora finalmente a gente vai aprender condicionais. Na aula passada a gente aprendeu um pouco de operadores de comparação, que vai servir bastante, vão servir bastante para a gente agora fazer os nossos operadores de comparação. Na verdade, nossas condicionais, né? Me confundi. Que vão servir bastante para a gente fazer as nossas condições agora, né? E do que se trata condição? Na verdade, as condições são requisitos que a gente vai pedir através das comparações para executar um bloco de código ou outro, tá? Vai ficar mais claro agora na prática. Então eu vou comentar todo esse código aqui e aí eu vou falar aqui de condicionais. Agora imagina o seguinte, imagina que a gente tenha o mesmo exemplo ali de cima, tá? Let idade vai ser igual a 15 e let idade recomendada é igual a para maior de 18, tá? Poderia ser texto, poderia ser o que você quisesse aqui, tá? Então eu posso fazer o seguinte, eu quero se o usuário puder acessar esse conteúdo, se a idade dele for maior ou igual à idade recomendada, eu der um console.log em pode assistir. Se não, console.log não pode assistir. Beleza? Como que eu faço isso? A gente tem o bloco condicional mais famoso de todos, tá? Que é o if, que é o se, né? If é se em inglês. Então, qual é a estrutura do if? É if, abre e fecha, abre e fecha aqui parênteses, abre e fecha chaves, tá? E o if ele tem um else, tá? Que é o se não, tá? Então, se o que tiver aqui dentro satisfazer as condições, né, ele vai executar então esse bloco de código. Se não, esse outro bloco de código. É assim que funciona, tá? E aí como que a gente faz a condição aqui? Através dos operadores condicionais que a gente aprendeu na aula passada. Então, se a idade for maior ou igual à idade recomendada, então dá um console.log em assistir. Senão, ele não pode assistir. E aí, se eu for aqui no meu navegador, ó, não pode assistir. Por quê? Porque a idade de 15 não é maior ou igual à idade recomendada. Vou colocar a idade para 21 aqui, vou atualizar e agora pode assistir. Então, o if ele só vai executar o bloco de código que satisfazer a condição que a gente quiser, tá? Então, ele, nesse caso, como ele passou, ele só vai executar esse bloco de código e não esse, ok? A gente pode ter aqui outras estruturas de if também, tá? Então, o if ele pode ter outros níveis aqui, ó. Por exemplo, antes do else, else if. E aí tem mais condições aqui, né? Então, por exemplo, eu quero aqui se a idade for maior ou igual a 15, a 18, na verdade, ou a idade recomendada, né? Pode assistir. Se não, se a idade, então, não é maior que 18, mas ela for maior que 15, então console.log, ou maior ou igual a 15, então, né? Pode assistir com a recomendação dos pais, tá? Autorização, né? Agora, se ela não for maior ou igual a 15, realmente não pode assistir, tá? Então, eu vou colocar aqui 12, para a gente testar o else primeiro. Não pode assistir. Aí eu vou colocar aqui 17, que não é 18 e nem 15. Pode assistir com a autorização dos pais. E eu vou colocar aqui o 18, que aí ele pode assistir tranquilamente, tá? A gente pode ter quantos else e if quiser dentro da nossa aplicação, beleza? Fácil, né? Agora a gente tem uma outra estrutura bem interessante, que é o switch case, tá? Então, o que que acontece? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, por exemplo, const
const filme categoria vai ser igual a terror, por exemplo, tá? E aqui no switch case é o seguinte, eu vou criar a estrutura switch, vou passar a variável que eu quero processar, tá? Vou dar aqui, abrir chaves, e dentro do switch eu posso fazer o seguinte, caso esta variável, tá, o valor dela for igual a terror, por exemplo, eu executo alguma coisa e dou um break aqui para finalizar a minha instrução. Então, caso o valor dela for terror, eu vou dar um console.log não pode assistir. Aí, caso também, posso dar vários cases aqui, né? Caso o valor dela for comédia adulta, eu posso dizer aqui, por exemplo, console.log cuidado. Opa, palavrão. E eu posso dizer por default, se não for nenhuma dessas opções, que é para console.log. Ok, nenhuma opção. Pode assistir. Beleza? E o default eu não preciso necessariamente dar o break ali, tá? Poderia, vou dar só para deixar aqui. Mas é isso aí, ok? Então eu vou testando várias e várias coisas, é como se fosse vários else ifs, né? Até chegar no meu resultado. Isso é só uma comparação, tá? Direta ao meu item. É como se eu estivesse dando aqui igual, tá? Então aqui eu vou, ó, não pode assistir. Por quê? Porque é terror. Se eu colocar comédia adulta, opa, comédia adulta, cuidado, palavrão. Se eu colocar qualquer outra coisa aqui, qualquer outro título, ó, ok, nenhuma opção, pode assistir, tá? Então é assim que se usa o switch case, beleza? Então é isso, pessoal, aula sobre condicionais. Te vejo na próxima aula. Valeu!